Então vamos lá, são as permutações. Vamos aqui para o nosso primeiro slide que diz o seguinte. O que é um agrupamento? A primeira coisa que a gente vai entender é o que é um agrupamento. Cara, agrupamento é quando a gente agrupa as coisas, reúne, tá? Em análise combinatória, um agrupamento é qualquer subconjunto formado a partir de um conjunto maior, seguindo certas regras. Cara, é essas regras que matam, ok? Então, observe, eu tenho análise combinatória bem simples, presta atenção. Eu tenho um grupo de coisas e eu vou pedir para você formar outros grupos a partir dessas coisas. Ora, eu vou te pedir para formar um grupo a partir de um grupo que já existe. Mas que grupo? Pronto, aí é o que ele chama de certas regras de organização. Bom, vou dar um exemplo aqui. A gente tem aqui o grupo, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, A e B. E eu posso dizer o seguinte, forme um subconjunto só de números. Aí você vai dizer, eu posso botar aqui o conjunto B, 1 e 2. Pronto, posso fazer isso aqui. Acabou. O que eu lhe pedi está feito. Façam agora só com letra. Aí você faz assim, ó. Ó. Pronto, fiz. Acabou. Então o que eu acabei de fazer foi subconjuntos, ó, subconjuntos de um conjunto maior. E aí eu vou montar cada subconjunto a partir de uma regra que eu vou dizer. Aí aqui é onde entra o esquema. Qual é o esquema? É a partir daqui que as questões começam a complicar. Porque se você não entender a regra que ele vai colocar para você fazer esse novo conjunto, aí fica complicado. Porque você precisa entender e a partir daí montar os seus pequenos grupos. Ou não é nem montar, contar os grupos com aquela característica. Que o nosso objetivo é contar quantos subgrupos tem dentro daquele grupo grande. Bom, então o que é agrupamento? É agrupar coisas seguindo uma regra específica, tá? Aí aqui ele diz o seguinte, ó. Vamos aqui. Classificando esses agrupamentos. Como é que eu vou classificar esses agrupamentos? Isso vai ser de acordo com seus critérios, tá? O que que tem? Quais são os critérios principais? Se a ordem dos elementos importa ou não. Marilene, como assim? Se a ordem importa ou não? Preste atenção. Para me montar um subgrupo, eu preciso saber se a ordem dos elementos vai importar ou não. Por exemplo, se eu tenho um número 14, eu vou escrever aqui rapidamente para vocês. Ó. Se eu tenho um número 14 e eu perguntar para vocês, cara, me diz uma coisa. Esse número 14, se eu trocar a ordem dos números, vai mudar alguma coisa? Por exemplo, 14. Se eu trocar, vai ficar 41. Aí eu te pergunto, 14 é igual ou é diferente de 41? É diferente. Então, se é diferente, então a ordem importa. Então, isso aí já é uma característica. Ok? Também tem a segunda parte que ele diz aqui, ó. Meu Deus. Ele diz aqui, ó. Se os elementos são repetidos ou não. Então, se eu vou montar um grupo e eu tenho dentro do grupo grande elementos repetidos, então isso vai mudar a minha contagem, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? E que tipo de agrupamentos eu tenho? Em geral, a gente tem 3 tipos de agrupamento, que são eles as permutações, e as permutações podem ser simples, e as permutações podem ser com repetição. A gente vai ter os arranjos simples e arranjos com repetição, ok? E a gente vai ter combinações simples e combinações com repetição. Marilena, é tudo isso? Sim. Aí aqui na frente diz, a ordem importa? Sim, 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 não, não. Os elementos são repetidos? Sim, não, não, sim, não, sim, não, sim. Então, isso aqui é uma tabela, tá? Para vocês entenderem que não é tão simples. E olha que fora dessa tabela, eu deixei os fatoriais, que foi a aula que eu coloquei offline, e deixei o princípio fundamental de contagem, que eu também foi a aula do sábado passado. Então, a aula de hoje vai ficar concentrada nessa primeira parte aqui, ó. Nossa aula vai ficar concentrada nessa primeira parte aqui, ó, nas permutações. A partir de agora, o que a gente vai estudar são permutações, ok? E aí, as resoluções são muito criteriosas. Então, cara,
eu peço que você tenha maior atenção na leitura e na montagem do exercício. E aí, pasme, mais uma vez, o que a gente vai usar aqui é só multiplicação. Pasme, você sabendo multiplicação, você faz o resto. Não tem soma, nem subtração, nem número quebrado, nem divisão, não. Aqui é só multiplicação. Literalmente só multiplicação. Agora, o que multiplicar, aí é que é o bicho, tá? Então vamos lá. O que é uma permutação? Né? O que é uma permutação? Permutações é um conceito de análise combinatória que estuda tipos de agrupamentos possíveis em um conjunto de elementos distintos e ou repetidos. Considerando a ordem, observa, as permutações considera a ordem em que eles são dispostos, tá? Então, permutações são tipos de agrupamentos onde pode ter elementos repetidos, pode não ter elementos repetidos e essencialmente a ordem importa. Então, toda vez que eu falar de permutação, eu estou dizendo, olha, a ordem importa. Show? Seguindo, o que é uma permutação simples? Ele diz, permutação simples é quando o conjunto de elementos não apresenta termos repetidos. Então, toda vez que eu disser assim, olha, a gente tem aqui uma permutação simples. Então, isso quer dizer que eu não tenho elementos repetidos. E como é que eu resolvo ela? Olha, isso aqui a gente viu na aula passada. Permutação simples é a permutação de n elementos. Quem é elementos, prof? Quem é esse n? N são todos os elementos daquele grupo. Então, para me calcular, basta eu calcular o n fatorial. Por isso que a aula de fatorial é tão importante. Por quê? Porque basta que você calcule o fatorial da quantidade de elementos daquele conjunto. E como é que isso acontece? Está aqui a fórmula do fatorial. Desenvolve até chegar no 1. Marilena, eu quero um exemplo disso. Vamos já para os exemplos. Então, mas, a princípio, eu quero que vocês entendam que permutações simples são permutações com elementos que a ordem importa e que eles não têm elementos repetidos. Ok? Olha aqui. Características da permutação sem elementos repetidos. Marilene, características? Cara, isso aqui é extremamente importante. Porque é isso aqui que vocês vão compreender dentro dos exercícios para que vocês possam saber se estão usando permutação, combinação ou arranjo. Tá? Então ele diz o seguinte aqui na primeira. Ó. As principais características. Agrupamentos envolvendo todos os elementos do grupo. Então, todos os subgrupos, eu vou usar todos os elementos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto com 5 elementos, o meu conjunto que eu vou formar tem que ter 5 elementos. Tá? Não tem condição de não ser assim. Ok? Então, se toda vez que eu tiver 5 elementos, vou usar os 5. Se eu tiver 4 elementos e usar só 2, não é mais permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Depois a gente fala sobre isso na aula de arranjo e combinação. Outra coisa, como ela é sem elementos repetidos, não tem elementos repetidos. Outra, a ordem dos algarismos importa. Tá? E quando a permutação é entre letras de uma palavra, chamamos isso de anagrama. Então, toda vez que eu falar de anagrama, a gente está falando de permutação. Presta atenção. Toda vez que aparecer a palavra anagrama, a gente está falando de permutação. Ok? E pode ter elementos repetidos ou não. A gente vai ver aqui na sequência. Então, essas aqui são as características de uma permutação sem elementos repetidos. Ok? O que é um anagrama? Aqui eu vou só explicar rapidamente o que é um anagrama. Anagrama é a permutação entre letras de determinada palavra, formando novas palavras que podem ou não fazer sentido na língua portuguesa. Isso aqui é extremamente importante. Ó. Palavras que podem ou não fazer sentido na língua portuguesa. Tá? Isso aqui é um fato. Ah, professor, quer dizer que se eu pegar as letras da palavra, por exemplo, João, e trocar de posição, não importa se faz sentido ou não, vai ser um anagrama? Vai ser um anagrama, porque eu não estou estudando a palavra, eu estou estudando a combinação das letras. Os anagramas são estudados em análise combinatória e podem ser separados em dois grupos, em dois casos, né?
anagramas com repetição, então significa que é uma permutação com repetição, e anagramas sem repetição, que são a que a gente está vendo agora. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Ó. A palavra amor, se eu trocar as letras de lugar, vai formar esse outro anagrama. Aaron. Aaron faz sentido na nossa língua? Nenhum, mas é um anagrama. E aí que amor não tem elementos repetidos. Então aqui a palavra amor cai na permutação sem repetição. Já a palavra carro tem R's repetidos. E eu posso montar um anagrama dela, isso aqui, ó. Horak. Horak não faz sentido nenhum na nossa língua, mas é um anagrama. Outra coisa importante é que elementos repetidos e elementos sem repetição, a forma de calcular muda. Por isso que eu estou frisando muito, com elementos repetidos e sem elementos repetidos. Isso muda, tá? Muda muito, ok? Então, isso aqui é só uma parte mais teórica, porque eu quero ir mesmo para as questões, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que aparece para a gente aqui, ó. Aí, a partir de agora, é atenção total, ok? Então, a primeira palavra que aparece para a gente é... A primeira questão é: quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra prova? A primeira coisa que você tem que saber é anagrama, permutação. Depois, prova. Tem elementos repetidos? Tem alguma letra que se repete na palavra prova? Não. Tem 5 letras, então são 5 elementos diferentes, são distintos, tá? Então, o que eu faço? Marilene, para mim calcular isso aqui, cara, se tu estudou fatorial, vou já te dizer, permutação de n elementos será n fatorial. Acabou. Aí o que tu vai fazer? Vai substituir. Permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5 elementos. Então, isso aqui vai ser 5 fatorial. Quantos anagramas eu vou ter? 5 fatorial. Marilene, como é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá 120. Eu sugiro que vocês não decorem, mas que vocês tenham uma noção desses, pelo menos os 7 primeiros fatoriais, né? Do 0, que dá 1, do 1, que dá 1, do 2, que dá 2, do 3, que dá 6, até o 8, 9. Que vocês tenham isso de cabeça, que esse é extremamente valioso, tá? Então, a primeira questão é só isso aí, cara. Então, assim, a Marilene quer dizer que a primeira questão é só isso? É só isso. Mas você precisa saber de um monte de coisa para chegar nisso aí. Você precisa saber que isso é uma permutação, você precisa saber o que é um fatorial, você precisa saber que aí não tem elemento repetido, para aplicar isso de forma direta. Então entenda que o conceito antes da questão é importante. Aquilo que você sabe ou não antes de resolver a questão faz toda a diferença. Tá? Então esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Olha o segundo. Cara, esse segundo eu dividi em duas partes muito interessantes. Tá? Ele diz o seguinte: vejamos um exemplo com números. Aí eu coloquei: quantos números distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Aí você diz assim: Marilene, então são 5 números. Você quer números? Você quer que eu forme números com esses algarismos? Então se eu disser aqui 45.321, faz parte? Faz. Me dê outro. 54.123, faz parte? Faz parte. Outro. 21.543, faz parte? Faz parte. Pronto, então quantos eu posso montar desse jeito aí? Quantos? Quantos números assim eu posso montar? Observe que eu estou pegando todos os elementos. Lá são 5 números, eu estou pegando 5 números. Então eu quero saber quantos desses aqui eu posso montar. Quantos? Marilene, eu tenho que fazer tudinho. Não. Só se eu perguntar quais. Se a questão disser quais são, aí você tem que fazer. Mas a pergunta não é quais são, é quantos são. Então eu quero só a quantidade, eu não quero eles, eu quero a quantidade deles, tá? Então vamos lá. Marilene, como é que eu faço? Te pergunto, tem algum elemento repetido? Não. Então eu posso aplicar o fatorial direto. Pode, pode. Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Ah, Marilene, isso aí eu sei. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui dá quanto? 120. Acabou minha questão. Marilene, gostei, gostei. Agora esse outro aí. Também são 5 elementos. Por que você colocou? Eu quero que vocês entendam que apareceu 0. E aí aqui,
vai aparecer a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre restrições. Marilene, sobre restrição é. E o que é restrição? Restrição são situações que acontecem dentro da questão que você tem que contar e tirar, ou contar e acrescentar. Como assim? Vamos analisar um pouco. Essa primeira questão que a gente resolveu, qualquer número que eu montar aqui vale. Agora eu vou tentar montar com esses outros aqui. Se liga. Se eu escrever o número, por exemplo, 10.432, vale? Vale. Eu usei todos os algarismos e esse número tem 5 algarismos, vale. Beleza. E se eu fizer assim, 21.430, vale? Vale. Sem problema nenhum. Ok? Beleza. Agora, se eu escrever isso aqui, ó, por exemplo, 01432, esse número tem 5 algarismos? Não, ele não tem 5 algarismos. Ele só tem 4. Porque no sistema métrico decimal, esse zero na primeira posição, ele não existe. Então, esse número é igual a isso aqui, ó, 1432. E esse número só tem 4 algarismos, não tem 5. Então, observe, eu tenho que contar todos os possíveis, todos. E depois que eu contar todos, esses que aparece o zero na frente, eu tenho que descontar. Então, isso aqui já aparece a primeira restrição que o aluno tem que saber. Por isso que eu estou dizendo que esse tipo de questão não é complicado para resolver. É complicado para entender, tá? Marilene, como é a história? Pois é isso que eu estou lhe dizendo. Eu não posso ter números com zero na frente. Então, se aparecer o zero, aí eu já tenho que ficar ligado numa parada. Marilene, mas no primeiro lá eu não tive essa preocupação, porque o outro lá, qualquer número que eu colocar em primeira posição, vale. Já na 2, não. Então, como é que eu vou fazer isso, Marilene? Vamos lá. Primeira coisa que tu tem que fazer é contar tudo, como se o zero fosse um número qualquer. Conta tudo. Beleza? Conte tudo. Vamos lá. Então, a primeira parte. Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Eu não vou me ater a isso aqui, que a gente já sabe que é 120, a gente já calculou isso aqui hoje 2 vezes. Então, isso daqui é o todo. Ó, tudo. Tudo é isso aí. Beleza? Agora, quantos aparecem o zero na primeira posição? Marilene, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte. Você vai pensar num número assim. Primeira posição e o resto do número. Na primeira posição, eu vou colocar o zero. Então, quantos zeros eu tenho? 1. Então, aqui na primeira posição, eu tenho uma opção, o zero. Sobra quanto para o resto do número? Sobra 4. Então, com o zero aqui na primeira posição, que é 1, eu vou sobrar 4 números. E esses 4 números eu posso permutar do jeito que eu quiser. Se eu fixar o zero como primeiro, o resto eu posso fixar do jeito que eu quiser. Então, o resto vai ser 4, o P de permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. Então, nesse caso, eu vou ter 1 vezes 4 fatorial. E aí, 4 fatorial eu já sei quanto é. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Pronto. Então, observa. Dos 120 possíveis, 24 começam com zero. Ficou clara a ideia? 24 começam com zero. E aí o que eu faço? Eu pego 120 menos... Vixe Maria. Eu pego o 120 menos o 24. Que aí eu vou achar quanto? 120 menos 24? 96 possíveis. Ok? Então, observe que é a mesma quantidade de elementos, mas eu joguei um zero no meio e bagunçou o negócio. Quem tem que saber a restrição? O aluno. Marilene, eu não sabia. Agora você tem uma aula e um professor dizendo que pode acontecer e que está aí a resolução. Basta que você estude. Quando isso aí aparecer, você vai estar ligado, vai lembrar da aula. Show? Vamos continuar. Permutações com elementos repetidos. Marileno, pelo amor de Deus, o que diabo é isso aí? Eu não sei nem ler isso aí. Então vamos lá. Permutação com elementos repetidos.
é quando um conjunto de elementos apresenta elementos repetidos, termos repetidos, ok? E aí eu quero colocar como exemplo a palavra casa. Observe que a palavra casa tem 4 letras. Então o natural era fazer 4 fatorial. Só que aparece o A 2 vezes. Então se eu fizer 4 fatorial, vai acontecer de anagramas eu trocar o A de posição e vai continuar a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Marilene, por que a fórmula muda? Se liga. Casa, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse A e fazer ele de azul. Pronto, casa. Agora eu vou trocar o A e o A de lugar. Vai ficar assim, ó. Troquei o A de lugar com o outro A. Beleza? Mudou? Aqui? Não. É a mesma palavra, é o mesmo anagrama. Ah, Marilene, mas as cores são diferentes. Eu troquei as cores para você saber que eu troquei. Porque se eu não trocar, nem você vai saber que foi trocado. Então, a palavra casa tem um A repetido. E se eu aplicar só 4 fatorial, eu vou achar anagramas na mesma posição, o que não vale. Então, eu tenho que descontar esses aqui que são iguais. Marilene, como é que eu desconto? Porque você precisa contar esses que são iguais. Mas você não precisa mais contar porque a fórmula já dá essa diferença. E que fórmula, professor? Está aqui a fórmula. A fórmula usada é Pn, aqui ó, fatorial de n elementos, e aqui em cima, esse A, esse B, esse C e esse D, essa reticência, são os termos que se repetem. E aí eu vou jogar na fórmula, em cima, o total de anagramas, e embaixo eu vou colocar eles em fatorial também, multiplicando um ao outro. Marilene, como é que eu resolvo essa da casa? Olha como é que fica. Casa tem quantos elementos? 4. Então, automaticamente, tu escreve isso aqui, ó. Permutação de 4 elementos. Aí eu te pergunto, quem que se repete? O A se repete. E o A se repete quantas vezes? 2. Então tem 2 repetições. Eu boto um 2 lá em cima. Acabou. Tem mais repetição? Não. Então é só isso. Vou repetir. Casa tem 4 elementos, então fica a permutação de 4. Se tem 2 elementos repetidos, o A e o A, então boto 2 vezes, acabou. Marilene, como é que eu resolvo? Vamos lá. O de baixo vai ficar em cima, 4 fatorial, dividido pelo 2 que se repete, 2 fatorial. Acabou. Só resolver isso aqui. Ei, Marilene, peraí. Lá na aula de fatorial que eu assisti, você ensinou a resolver esse tipo de fração aí. Pois é. Lembra que eu disse que essa aula seria fundamental ter assistido a aula de fatorial? Aquela aula de fatorial ensina a resolver isso que eu acabei de escrever aqui. E aí, se você assistiu, maravilha. Se você não assistiu, segue nós. Bem, nesse caso, quem é maior? O 4 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 4 até chegar no 2. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cheguei no 2? Cheguei. Então, bota aqui embaixo e divide para 2 fatorial. Pronto, o que eu faço agora? Pela aula de fatorial que eu aprendi, esse 2 aqui e esse 2 vão ser eliminados. E aí eu chego aqui, 4 vezes 3. 4 vezes 3, isso dá 12. Então, quantos anagramas eu posso montar com a palavra casa? 12. E aqui já está descontado os que aparecem com repetição. Por isso que a permutação simples é diferente da permutação com repetição. Beleza? Agora vamos para os exemplos. Bom, olha para os exemplos. Isso aqui é com repetição. Quais são as características? Agrupamentos que envolvem todos os elementos do grupo. Elementos com repetição. A ordem dos elementos importa. E a gente tem, quando a gente tem permutações com letras de palavras, a gente chama isso de anagrama, que eu já expliquei o que é lá no comecinho da aula. Show? Vamos seguir. Olha aqui outra palavra. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra carro? Aí tu já tá ligado, tu pensa assim, cara, vamos lá. Carro tem 5 letras. Então é a permutação de 5. Mas só que aparece RR. Então o R se repete. Eu tenho um termo repetido. Que termo é que se repete? O R. O R se repete quantas vezes? 2. Então vai ficar assim, ó. O cara tá pensando aqui, ó. Permutação de 5.
Eu já sei que o R se repete duas vezes, então boto um 2 lá em cima. Tem mais alguém que se repete? Não. Então é só isso aí. Vou desenvolver. Como é que eu vou fazer? Lá em cima fica o 5 fatorial dividido por 2 fatorial embaixo. E agora, professor, resolve a parada. Eu vou desenvolver o 5 até chegar no 2. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Acabou minha questão. Dividido para 2 fatorial. Pronto. E agora, professor? Vai embora com esse 2, vai embora com esse 2. E aí ficou 5 vezes 4 vezes 3. Aí é caixa, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Acabou. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra carro? 60. E aqui já descontado o 2 fatorial. Que 2 fatorial é esse? É a quantidade de R's na palavra. 2. Mas se tivesse 3 R's, então seria 3 fatorial. Saca? Então, esse exemplo morreu. Show? Vamos continuar. Se aparecer alguma dúvida, joga no chat aí, tá bom? Ou então liga o microfone e diz, espera aí, professor, só um minutinho. Ó, a Stephanie já tinha colocado aqui 60. Show. Bom é assim. Vou seguir. Mais um aqui. Mais uma. Olha aí. Quantos anagramas podemos formar com a palavra, com as letras da palavra banana? Cara, banana, show. Vamos pensar. Banana, se eu quero anagramas, então eu tenho que pensar em permutação. Show. Se é permutação, banana tem letras repetidas, então é permutação com elementos repetidos. Aí a fórmula já bate no teu miolo. Bom? Aí tu vai contar quantas letras eu tenho. Banana tem 6 letras. Ok? 6 letras. Então vai ficar a permutação de 6. Então tu escreve logo aqui, ó, permutação de 6. Aí tu, vamos lá. B se repete? Não. B não se repete. O A se repete? Se repete. Eu tenho quantos As na palavra banana? 3. Então, se o A se repete e é 3, então eu jogo 3 aqui, ó, vírgula. O N se repete? Se repete. Se o N se repete, eu tenho quantos N's? 2. Então, eu jogo 2 aqui, ó. Show. E agora, professor? Agora vai ficar o seguinte, ó. O A se repete 3 vezes, então é 3 lá em cima. E o N se repete 2 vezes, 2 lá em cima. E agora? Agora a gente faz isso, ó. 6 fatorial dividido para 3 fatorial vezes 2 fatorial. Observe que está indo o 3 lá para baixo e o 2 lá para baixo. Por que está indo 3? Porque eu tenho 3 As. Eu tenho que descontar esses caras. Por que está indo 2? Porque eu tenho 2 N's. Então, esses 2 N's têm que ser descontados também. E aqui, Marilene, como é que eu vou fazer? Bem, aqui você vai fazer o seguinte. Você vai desenvolver o 6 até chegar no 3. E esse 2 fatorial aqui, ó, você resolve. Bom? Então, vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ou vezes 3 fatorial. Vou desenvolver até no 3 aqui. Dividido para 3 fatorial vezes o 2 fatorial eu vou resolver, porque não tem como eu simplificar mais ele. Porque eu já estou simplificando o 3, o 2 não tem. Então, o 2 fatorial é 2. E aqui fica um 2. Marilene, agora? Agora você faz uns cortes aí, ó. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial vai embora. E eu posso fazer essa simplificação aqui, ó. O 2 e o 4. Né? 4 dividido para 2 é 2. Então, vai sobrar para mim 6 vezes 5 vezes 2. Acabou. O 3 fatorial foi embora e o 4 simplifiquei com 2, que deu 2. Então, 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. Observe que na questão anterior, lá do carro, a gente tinha 60 fatoriais. Já nessa questão aqui, a gente vai ter 60, porque eu tenho que descontar tanto A quanto N. Permutações circulares. Cara, a permutação circular é o seguinte, aqui é muito delicado. Por quê? Porque mexer num círculo, né, mexer na posição do círculo, não muda em nada. O que muda é mexer os elementos no círculo. Tá? Então, o que é permutação circular? Permutação circular é quando temos elementos dispostos em círculos. Marlene mude muito, tá? Ok?
Ó, a permutação circular é uma maneira de organizar elementos em uma disposição circular, onde a ordem importa, mas as suas rotações são desconsideradas, tá? No momento que eu vou contar, eu vou fazer essa contagem, ok? Então a permutação circular é a mesma coisa da nossa permutação simples. A diferença é que se eu tiver 5, eu tenho que descontar 1. Então a fórmula de permutação circular vai ser n elementos, n menos 1 fatorial, tá? Tranquilidade total em relação a isso, bom? Marilene me deu um exemplo, vou dar um exemplo agora, mas primeiro eu vou ter que explicar sobre as rotações. Olha na nossa questão aqui sobre rotações. Eu coloquei aqui a seguinte situação, vamos lá. Eu quero que vocês observem essa posição 1 aqui, ó, posição 1. Observe que eu tenho 5 letras em um círculo. Observe que vou colocar assim, ó, à direita do A eu tenho o B, à esquerda do A eu tenho o E. Só que se eu rotacionar a circunferência, que para a posição 2, observe que vai continuar do mesmo jeito. Ó, à direita do A eu tenho o B e à esquerda do A eu tenho o E. Se eu rodar de novo para a terceira posição, continua a mesma coisa. Ó, o A e o E, o A está entre o B e o E. Na posição 4, continua. O A está entre o B e o E. E na posição 5, o A continua entre o B e o E. E se eu colocasse a posição 6, voltaria para cá, para a primeira posição. Bom? Então, essa rotação da circunferência não conta. Marilene, o que é que conta? Conta se eu mudar os elementos de posição. Vou colocar aqui nessas pequenininhas aqui. Vamos colocar aqui na primeira, igual a que está em cima. A, B, C, D e E. Pronto, essa aqui é a primeira que está lá em cima. Agora, se eu fizer assim, ó, A, C, B, D, E. Mudou? Mudou. Nessa minha primeira posição, para a segunda posição, o A não está mais entre o B e o E. O A não está mais entre o B e o E. O A está entre o E e o C. Então, isso aqui é uma nova permutação, um novo arranjo. Tá? Outra coisa que eu posso colocar é assim, ó, A, B, C, D, E. Mudou de novo. Observe que o A agora está entre o B e o C. Mudou. Então, isso aqui já é uma terceira. Ok? A outra, eu posso colocar aqui o A, o B, o E, o C e o D. Mudou de novo. Mudou de novo. O A agora está entre o B e o D. Beleza? Que já é minha terceira, minha quarta posição. Ok? E o A, deixa eu ver se eu encontro aqui a outra. O A entre o B, 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 C, D. Tem algum com CD? Tem não. C, D, E, B. Pronto. Já está na minha quinta posição e essas aqui são válidas. Vale, meu Deus. São válidas. Então, quando eu só apenas rotaciono o círculo completo, ok? Ele não conta. Mas se eu trocar os elementos na posição, conta. Vamos lá. Para a gente resolver essa daqui é bem simples. Observe o que eu vou colocar aqui em cima. É permutação de quantos elementos? Permutação circular, vou botar aqui um PC, permutação circular de n elementos. Vai ser n menos 1 fatorial. Então, para me contar isso de forma evidente, sem precisar fazer rodinha, sem precisar fazer as rodinhas, basta que eu conte. Eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5 menos 1 fatorial. Eu tenho que descontar esse 1. Esse 1 é a rotação. Então, 5 menos 1 é 4 fatorial. E 4 fatorial a gente já fez, que é 24. Se eu fosse montar essa mesa com 5 pessoas, né, vamos colocar assim, se fosse uma mesa circular com 5 pessoas, eu teria 24 posições diferentes. Tá? E aí tem algumas situações, cara. Aqui eu estou colocando só o fio da navalha. Tem algumas situações. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o A, bem aqui na última, vamos supor que o A e o D sejam um casal. Antônio e Dadá. Aqui, Antônio e Dadá.
Vão sentar, vão jantar na casa de um colega. Cara, o Antônio e a Dadá só podem sentar juntos. E de quantas formas eu posso organizar essa mesa, sendo que Antônio e Dadá só podem sentar juntos? Esse tipo de restrição é um pouco mais complexo de fazer, não é tão simples não. E aí a gente fala isso em outra aula. Aqui eu estou dando os conceitos básicos gerais, tá? Então permutação circular é nesse contexto. Bom, então vamos passar aqui para um exemplo bem tranquilo, para a gente detonar aqui um monte de questão já já. A permutação circular que ele me dá é o seguinte: de quantas maneiras 4 pessoas podem sentar ao redor de uma mesa redonda? Ele tem que dizer que é redonda. Então, se não for redonda, não é circular. Bom? Então, Marilena, eu já sei, cara. Permutação circular com n elementos vai ser o número de elementos menos 1 fatorial. Pelo que ele me deu na questão, não tem restrição. Então, vou aplicar a fórmula direto. Se eu tenho 4 pessoas, então vai ficar 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 é 3 fatorial e 3 fatorial é 6 elementos. Tá? Marilene, o que é 3 fatorial? Meu filho, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6. Bom? Então são 6 elementos, acabou a questão. Marilene, se cair todas assim, todo mundo passa. E aí? Olha, vou dar um toque para vocês. Quanto mais difícil a prova, melhor de você passar. Mas que diabo de paradoxo é esse, Marilene? Cara, se a prova for muito fácil, muita gente vai fechar essa prova. E aí vai para o desempate. Idade, número de filhos, doador de sangue, voto, trabalhou na justiça eleitoral, um bocado de forma de desempatar. O que eu considero? A prova tem que ser difícil. Se tu acertar uma questão a mais que o teu colega, tu tá lá na frente. Lá na frente. Tá? Se liga na parada. Vamos continuar, porque falta bem pouquinho tempo aqui. Então vamos começar aqui as questões um pouco mais grandes. Cara, essa questão é grande, mas a resolução é simples. Acompanha comigo. Vamos lá. Desejando limpar uma prateleira, uma diarista tirou de lá uma coleção de livros numerados de 1 a 9. Depois, ela realocou aleatoriamente os livros na prateleira. Ela tirou os 9 livros, limpou e depois pegou os livros e foi botar lá de novo. É claro que ela pode ter colocado em ordem, de 1 até o 9. Beleza. No entanto, a chance disso ocorrer é apenas uma em... Cara, isso aqui é uma questão de análise de probabilidade. A diferença é que ele não botou no resultado uma probabilidade. Já que ele coloca aqui, por exemplo, um percentual, que é uma questão de permutação, mas que você pode transformar ela em probabilidade, que vai ser uma aula de probabilidade, vai funcionar depois. Marlene, como é que eu resolvo isso? Cara, tá aqui, ó. São 9 livros. Ela vai colocar quantos livros na prateleira? 9. Se ela tirasse 9 livros e fosse botar só 3, aí poderia ser um arranjo ou poderia ser uma combinação. Por quê? Porque eu estou pegando menos elementos do conjunto geral. Mas aqui eu tenho que botar tudo de novo. Então, se eu tirei tudo e vou colocar tudo, então isso é uma permutação. Permutação de quantos elementos? 9. Marilene, como é que eu resolvo? Permutação de 9 elementos, tá bom? Vai ser 9 fatorial. Isso dá quanto? Dá um número grande. Dá 362.880. Marilene, como é que você sabe que não tem repetido? Porque os livros são numerados de 1 a 9. Então você entende que é de 1 a 9. Não tem elementos repetidos. Tá? Se tivesse elementos repetidos, ela diria assim: tem 9 livros na prateleira, 2 são iguais. Cara, se tem 9, 2 são iguais, então aqueles 2 são repetidos. Se liga, morreu ali. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vem para o nosso gabarito aqui, ó. Letra C de casa. Show? Então, vamos lá. Questão 2. Diz assim, ó. Olha a questão que os caras colocam. A soma do número de anagramas. Anagramas é o quê? Permutação. Que podem ser, ou que pode fazer... Não. A soma do número de anagramas que se pode fazer com as letras da palavra amor, com o número de anagramas que se pode fazer com a palavra paz, é um número. Aí ele dá um monte de condição. Aí tu pensa, calma aí. Eu tenho que calcular os anagramas da palavra amor e fazer o quê? Tá aqui, ó, a soma. De quem? Com os anagramas da palavra paz.
Ah, então eu tenho que contar os amores, contar as paz, para somar. Então bora fazer isso aí, que isso aí é fácil. Vamos lá. Amor tem elemento repetido? Não. Então é só permutação de 4 elementos. Somar com quem? Com a permutação da palavra paz. Paz tem alguma letra repetida? Não. Então a permutação de quantos? De 3 elementos. Ok? Olha o Cláudio entrando na área aí, ó. E aí o que eu faço? Cara, amor é 4 palavras, ou 4 letras. Então eu vou fazer permutação de 4 mais a permutação de 3 elementos. Marlene, você disse que a gente ia fazer só soma, ou só multiplicação. Você já está botando uma soma. Meu filho, uma soma. Não acredito não. Permutação de 4. 24. Permutação de 3. 6. Quanto é 24 mais 6? 30. Pronto. Se eu somar os anagramas da palavra amor com os anagramas da palavra paz, eu vou ter 30 anagramas. Agora vamos refletir. Letra A. O número que eu encontrei é divisível pelo mínimo múltiplo comum entre 2 e 15? Verdade. 30 é divisível por 2 e 15 é divisível por... Ou 30 é divisível por 2 e 30 é divisível por 15. E, de fato, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum e achar 30. Então, a letra A é verdadeira. B é ímpar? Não. É 30. 30 é par. C é um múltiplo de 4? Não. O mais próximo múltiplo de 4 aqui vai ser o 28 e o 32. Então, 30 não é múltiplo de 4, morreu. É um número primo? Não. 30 pode ser dividido por 2, por 3, por 5, por 6, por 15, por 30, por 10. Não é. Divisível por 9? Não. 30 não é divisível por 9. Tá? 27 é divisível por 9. Então, não é. 34, 36 é... Isso, 36 é divisível. Então, não é. Então, morreu aqui. Gabarito, letra A de amor, tá? Questão 3. Olha como a questão 3 é massa. Num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas. Tá bom? Sempre as mesmas 10 músicas. Mas nunca a mesma ordem. Ou seja, ele toca as 10 músicas, mas nunca toca na mesma ordem. Para esgotar todas as prováveis sequências dessas músicas, serão necessárias aproximadamente... Mas eu não entendi nessa questão. Vamos lá. Você tem 10 músicas e as 10 músicas estão numa playlist aleatória. Quantas formas diferentes isso pode tocar? Bem, se eu tenho 10 músicas e eu tenho que tocar as 10 músicas, então essa é uma permutação. Como são 10 músicas distintas, é uma permutação sem repetição. Nesse caso, olha as alternativas. Essa sequência pode durar 10 dias, 1 século, 10 anos, 10 séculos ou 100 séculos. Marlene, não estou entendendo não. Primeiro a gente tem que saber quantas músicas, ou quantas maneiras isso vai acontecer. E observe que ele toca todo dia. Né? A questão diz isso. Onde é que tem dizendo isso? Meu filho aqui, ó, transmite diariamente. Diariamente é todo dia. Bom, então vamos lá. Marilene, como é que eu faço? Permutação de 10 elementos. Permutação de 10 elementos vai ser 10 fatorial. Ok? Cara, 10 fatorial é brutal. É brutal. A Stephanie já colocou aqui letra E. 100 séculos. A Stephanie já foi para abrir a banda. Marilene, 10 fatorial. Meu Deus do céu, 10 fatorial. Que tamanho é 10 fatorial? Cara, 10 fatorial é brutal. 10 fatorial significa 3 milhões. Aí você sabe, é 10 multiplicado até chegar no 1. 3 milhões 668 mil e 800 dias. Olha aí, ó. Vai ser isso aqui. 3 milhões 628 mil e 800 dias. Marlene, mas aí não tem dias não. Tem, a letra A é 10 dias. Então a letra A já era. Depois um século. Um século é o quê? Não esqueça não, um século é 100 anos. Marilene, como é que eu faço agora? Meu filho, para você saber, você pega isso aí e divide por 365 dias. Por quê? Porque se eu dividir esse total de dias por 365, eu vou saber o total de anos. Então eu vou pegar 3.628 e 800 e dividir por um ano, 365 dias. Isso aqui vai me dar, essa divisão vai dar 9.000
941 anos. Isso aqui em média, dá um número quebrado, mas eu estou colocando aqui um número arredondado. Então, Marileno quer dizer que dá 9.941 anos. Se você pegar 10 músicas e botar numa playlist aleatória, ela pode tocar todo dia uma vez, e isso vai durar 9.941 anos. Marileno, mas isso aí é quanto? Como é isso aí? Cara, não esqueça. Um século é 100. Aí vamos para cá, unidade de medida. Um século significa 100 anos. Bom, esses 10 anos aqui também já era. 10 séculos significa 10 vezes 100. 10 séculos significa 10 vezes 100, que isso aqui só dá 1.000. Só dá 1.000. E eu não tenho 1.000, eu tenho 9.900 e pouco. Então, Marileno, se não é 10 séculos, um século também não é que só é 100, então só sobrou 100 séculos. O que é 100 séculos? 100 séculos significa 100 vezes 100 anos. Isso aqui vai dar 10.000. Tá bom? E eu tenho 9.941. Então, a nossa questão vai ser letra E, como a Stephanie tinha colocado. Então, gabarito, letra E, 100 séculos. Ok? Então, é uma questão de análise combinatória, mas que tem um contexto. E se tu não sabe esse contexto, tu dança. Simples como beber água da cacimba. Beleza? Marilene, essa questão está gravada. Assisti aqui no YouTube, vocês que estão agora no YouTube. Beleza? A Stephanie me fez duvidar. É assim mesmo, é o mal do professor. A gente vê que o aluno acertou, a gente fica, você tem certeza? Para saber se o cara fez a conta mesmo. Eu não estava duvidando não, Stephanie. Você foi bem nessa questão. Show de bola. Isso quer dizer que você entendeu um contexto rapidinho. Beleza? Então vamos para a próxima. Eu quero ir até... Eu quero chegar aqui a... Eu não sei, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu quero fazer aqui mais umas duas questões. Cláudio, segura aí, tá? Então vamos lá. Quantos números diferentes podemos formar permutando os algarismos do número? Número 122.223. Marilene, ele quer saber quantas permutações eu posso fazer com esses algarismos? Vamos lá. Tem 0? Não. Então já é uma preocupação a menos. Então vamos lá. Isso é a permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Show. Marilene, mas tem muito 2 aí, ó. Então isso quer dizer que esses caras se repetem. Quantos 2 eu tenho? Ora, a quantidade de 2 é a quantidade de repetições. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 4. Então esse 4 vem para cá para cima. 4. E aí como é que eu faço essa conta? Simples. Jogo 6 em cima, que é o total. 6 fatorial, dividido pelo 4, que é o número de repetições do 2, que é só o único que se repete. Então fica 4 fatorial embaixo. Marilena, é só isso? É só isso. Você desenvolve o 6 até chegar no 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido para 4 fatorial. E aí tu vai cortar o 4 com o 4. Sobrou quanto? 5 vezes 6, 30. Então, quantos números eu posso formar com os algarismos que ele me deu? 30. Olha, a Stephanie já tinha feito. 30. Show de bola. Bom, mais uma vez, professor, a Beatriz levantou a mão. Pode falar, Beatriz. Ou foi sem querer? Beleza. De boa. Posso seguir. Show. Cara, essa daqui é uma questão legal. Quantos são os anagramas da palavra pedaço que começam por vogal? Opa, peraí. Quantos anagramas da palavra pedaço começam por vogal? Beleza. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho 3. Presta atenção, 3. E 3 sem repetição. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Bem aqui é o começo. Vale, meu Deus. Bem aqui é o começo. E aqui é o resto da palavra. Então, nesse começo aqui, nesse início, eu tenho que ter quais letras? Eu só posso ter E, eu só posso ter o A e eu só posso ter o O, porque ele quer que começam por vogal. Então, quantas opções eu tenho para a primeira? Aqui já aparece com permutação, ou PFC, né? Quantas letras eu tenho como opção para a primeira posição? Eu tenho o E, o A e o O. Então, são 3. Então, é 3 possíveis situações. Está aqui elas. Marilene, mas como é permutação, se eu tirar uma,
Aí sobra o resto. Beleza. E o resto vem para cá. Como não tem elementos repetidos, então vai ficar 3, porque são 3 opções, e P, permutação do que sobra. Ora, se eu tirar uma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se eu tirar uma, sobra 5. Então é a permutação de 5. E aí vai ficar 3 vezes a permutação de 5, que é 5 fatorial. Faz primeiro a permutação, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 6 não. 5 fatorial é 120. E aqui eu faço 3 vezes 120, 360. 360 que começam com as letras A, E e O, ok? Então, essa é uma permutação tranquila, mas que tem essa restrição de começar com vogal. Aí você pensa, cara, mas eu não estou entendendo direito. Mas você pode fazer assim também, ó. Começando com E, vai sobrar a permutação de 5. Começando com A, vai ser a permutação de 5. Ó. Começando com O, vai ser a permutação de 5. Permutação de 5 é 120. Permutação de 5 é 120. Permutação de 5 é 120. Então, somando isso aqui dá 360. Eu prefiro fazer assim, que fica um pouco mais claro. Beleza? Vamos para a próxima. Não quero tomar muito tempo da aula do Cláudio, que meu momento aqui já tá finalizando. Mas essa aqui é importante, ó. Essa daqui é bacana. Diz o seguinte, ó. Quantos números ímpares de 5 algarismos distintos podem ser escritos com os elementos do conjunto? Bem, aqui tem um erro, porque ele está falando 5 algarismos, e aqui eu tenho 6, bom? Então tem um erro aqui. Não são 5, aqui é um 6, tá? 6 algarismos. Esqueça esse 5 aqui, e aqui é 6 algarismos, porque o conjunto tem 6 elementos, tá bom? Foi um erro de digitação aí. Vou ler de novo. Quantos números ímpares de 6 algarismos distintos podem ser escritos com os elementos do conjunto? A. Aí no conjunto tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você fica pensando, cara, eu só posso ter número ímpar. Então isso é muito parecido com a questão anterior, que tem que começar com vogal. Não, se lá tem que começar com vogal, eu tenho que conhecer as vogais, para me saber quem pode começar. Aqui, para ser ímpar, tem que terminar com o número ímpar. Então eu tenho que conhecer os ímpares. Então aqui vai ser os números vezes o final. E o final tem que ser ímpar. E quem é o ímpar? No caso, tem que terminar com 3, pode terminar com 5 e pode terminar com 7. Então eu tenho 3 opções para o final, ó. 3 opções. E os primeiros eu vou permutar. Se eu tirar um ímpar para o final, vai sobrar quantos para o começo? 5. Então aqui é a permutação de 5 elementos. Marilene, mas ficou a mesma coisa da outra questão. Ficou, porque permutação de 5 é 5 fatorial vezes o 3. 5 fatorial eu sei que é 120 vezes 3. Ah, professor, aqui também dá 360. De fato, eu coloquei a mesma questão com o mesmo contexto, só que com coisas diferentes, tá? A questão 5, a gente trabalhando com letras e falando de anagrama, beleza? E a questão 5, a gente trabalhando com elementos sem elementos repetidos e trabalhando com números, formação de números, tá? Então vamos lá, vamos para a sétima questão aqui. Que a sétima questão é aquela que fala sobre a permutação circular, né? Eu só coloquei bem simples para a gente fechar aqui a nossa aula. Diz o seguinte, ó. De quantas maneiras 7 meninas poderão formar uma roda? Cara, se elas vão formar uma roda, o que acontece aqui? São 7 meninas, então vai ser uma permutação circular com 7 elementos. Vou circular aqui n, né? Então isso aqui vai ser n menos 1 fatorial, ok? Quem é o n? As meninas. Aqui, ó, o número. Esse C aqui é de circular, tá bom? Esse C aqui, permutação de C é circular. Então o que você faz? Substitui. Permutação circular de 7 vai ficar 7 menos 1, 7 menos 1 fatorial. Marilene, 7 menos 1 fica 6 fatorial. E 6 fatorial, eu não me lembro agora, acho que é 720. Então, nesse caso aí, vai ficar 720 formas dessas 7 garotas sentarem numa roda de conversa, tá bom? Então, são 720 maneiras distintas de isso acontecer.
Pronto, pessoal, estamos aqui. Essa questão 7 foi isso aí, ok? Agora vamos para a questão 8. Cara, a questão 8 ela tem muita restrição, tá? Muita restrição. Então eu quero que vocês... A questão 8 aí tem muita restrição. Eu quero que vocês fiquem atentos a esses 5 próximos passos aqui. Então vamos lá. A questão 8 diz o seguinte. Estudando a palavra perdão, olha a palavra aí, ó. Perdão, responda. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Cara, perdão tem 6 letras. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aí, de forma clara e objetiva, o fatorial de quanto? O fatorial de 6. São 6 letras, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai fazer permutação de 6 elementos, que será 6 fatorial. Marileno, 6 fatorial vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, tenho aqui 100 não, são 720 que a gente acabou de fazer ali, beleza? Marilene, agora é o seguinte, letra B, ele diz assim, quantos são os anagramas da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O, tá bom? Isso aí parece um 0, mas é um O, tá bom? Então, vamos lá, Marileno, começam com P e terminam com O, então isso aí não pode mudar, não. Então, a nossa estrutura vai ficar assim, ó. Começa bem aqui com P, tem o meio da palavra e o final é um O. Opa, então vamos lá. Primeira letra é um P, então só tenho uma opção. A última letra é um O, eu também só tenho uma opção, até porque perdão não tem elementos repetidos. Marilene, se eu tirar o P e se eu tirar o O, vai sobrar esse miolo aqui, ó. Então esse miolo vai ficar E, R, D, A, tio. Então são 1, 2, 3, 4 elementos. Então aqui é permutação de 4. Marilene, é só isso? É só isso. 1 vezes. Permutação de 4 elementos vai ser 4 fatorial vezes 1. Ora, 1 vezes 4 fatorial vezes 1. Vai ficar 1 vezes 4 fatorial é 24 vezes 1. Marilene, nem precisa botar stand de 1. De fato, não precisa, mas eu estou colocando. 1 vezes 24 é 24. 24 vezes 1, 24. Acabou. Só isso aí. Show? Letra A e letra B feita. Vamos para a letra C. Ainda da palavra perdão, já tem outra restrição. Ele diz o seguinte, ó. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nesta ordem? Marileno, juntas é uma coisa, nesta ordem é outra coisa? É. Bom? Então vamos lá. A palavra A, O tem que estar juntas, só que nesta ordem, A e depois o O. Então nesse caso, a gente vai ver o seguinte, a palavra perdão, vou escrever de preto aqui, ó. Perdão, a gente vai ter, deixa eu escrever isso aqui direito. Perdão. A gente vai observar que A e O agora vão ser uma coisa só. Porque se é para aparecer juntas, então a gente vai entender que eles estão amarrados. Imagine que eles estão amarrados um no outro, tá? Então não vão se misturar, não quer dizer, não vão se soltar, estão amarrados. Então agora, em vez de 6 elementos, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Porque se o A e o O tem que estar juntos, então eles estão amarrados, agora eles são uma coisa só. Então aqui basta eu fazer permutação de 5 elementos. Marilene, 5 elementos. Então vai ser 5 fatorial. Isso aqui vai ficar 120. Só isso, Marilene, só isso, de modo que você entenda que o A e o O estão juntos e nesta ordem. Ele diz aqui, ó, nesta ordem. Marilene, se fosse de outra forma, aí a outra forma, a gente cai aqui, ó, na questão D. Quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas, aqui, ó, e em qualquer ordem? Em qualquer ordem quer dizer que eu posso ter na palavra o A e o O, ou eu posso ter o O e o A. Então eu tenho que contar todas que aparecem assim e contar todas que aparecem assim. Ah, Marilene, então é o seguinte, quer dizer que em vez de só as permutações da palavra, agora eu tenho que contar as permutações do conjunto dentro da palavra? Exato. O A e o O é um subconjunto dentro da palavra perdão, então eu tenho que contar eles também. Então como é que isso fica? Fica assim. Se o A e o estão juntos, então eu vou ter 5 elementos. Então a minha primeira parte vai ser permutação de 5 elementos.
certo? Só que tem um detalhe, eu tenho a permutação do A e do O e do O e do A, que são dois elementos. Então eu vou ter que pegar essas permutações todas vezes a permutação dele mesmo. São quantos elementos? 2. Então, é a permutação de 2. Marilene, de onde saiu essa permutação de 2? Está aqui. Se ele quer em qualquer ordem, tenho que contar todas assim e todas assim. Marilene, por que aqui em cima não precisou? Porque ele disse que era nessa ordem e aqui só é uma. Mas se eu trocar, agora eu tenho duas opções, por isso permutação de 2. E aí, para resolver, permutação de 5 vai ficar 5 fatorial, permutação de 2 fica 2 fatorial. Então esse 2 é os elementos que estão dentro da palavra. São. E se fosse 3 aqui? Aí aqui seria permutação de 3. E se fosse 5? Permutação de 5. E aí vai. Ok? Então vamos lá. Permutação de 5 vai ser 120 vezes a permutação de 2, que é fatorial de 2, que é 2. Então 120 vezes 2 dá 240. Observe que só o fato dele falar nesta ordem deu 220 e ele botar em qualquer ordem já foi para 240. Então são restrições que você precisa ter muita nuance, muita perspicácia na leitura e interpretação dessas coisas, ok? Então vamos para a última, para a gente fechar nossa aula, que é um pouco mais delicado. Olha o que ele diz aí. Quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras P, R e E aparecem juntas, ou seja, elas vão ficar amarradas entre elas. Só que ele colocou em qualquer ordem. Eita, Marilene, em qualquer ordem, então tem uma permutação entre elas, né? Tem. Então vamos lá, como é que fica a nossa continha? Vamos lá. A palavra perdão, ó, perdão, agora vai ter o P, o E e o R juntos, amarrados. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 elementos. Então eu vou ter a permutação de 4 elementos. Vezes a permutação aqui dentro. Então a permutação daí vai ser 3 elementos, porque são P, R e E, tem que estar juntas e em qualquer ordem. Tá? Se é em qualquer ordem, ai meu Deus. Se é em qualquer ordem, então eu tenho que permutar elas entre elas. Então, a permutação de 4 vezes a permutação de 3 elementos. Então, como é que isso fica? A permutação de 4 vai ficar 4 fatorial, vezes a permutação de 3, que é 3 fatorial. Isso vai me dar, permutação de 4 é 24, vezes a permutação de 3 é 6. Então, vai ficar 4 vezes 6, que vai ficar 1, 4, 4. Então, no nosso caso da questão 8, a gente tem a permutação de 6 elementos. Agora eu juntei o P e o R, P, E, R ficou só 1. Então gerou 4 elementos, tá? A permutação de 4, vezes a própria permutação entre os elementos do pequeno grupo. P, E, R, tenho que juntar eles. Ó. Pode aparecer P, E, R, pode aparecer P, R, E, pode aparecer R, P, R, pode aparecer E, R, P, e pode aparecer REP e RPE. Então são 6, ó. 6. Para cada um desses, eu tenho 4 aqui. Então são 6 vezes 24, 144. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de permutação, tá? Aqui é só a introdução sobre permutação, tem muita questão, tem muita restrição interessante, tá? E o que eu quero de vocês é o seguinte: analisem, leiam, estudem, para a gente poder compreender melhor esses assuntos. Não é um assunto fácil, não é um assunto de interpretação tranquila, mas essa aula foi boa. A gente está preparando aqui a próxima aula, próximo sábado. A gente vai ter uma aula de arranjo e combinação juntos. E no sábado posterior, a gente vai trabalhar aí uma lista de questões, aí sem mais conteúdo, uma lista de questões. Cada questão vocês vão ter que identificar se vai trabalhar PFC, permutação, arranjo, combinação, e aí vai. Que tipos são elas e tudo mais. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até mais, a próxima aula. O professor Marilene fica por aqui. Tchau, tchau.